Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3. Trazendo aqui em nossos estúdios hoje o Diego e a Gabriela, que já estiveram no programa anterior e já contaram o início da sua história. Eu tenho certeza que se você não viu, você vai gostar do que eles vão falar para você nesse programa de hoje, ok? O Diego, ele tem 29 anos, não é isso, Diego? 29. Ele é consultor imobiliário na área de lançamentos na cidade de São José dos Campos. E a Gabriela tem 30 anos e é formada em marketing. Eles têm 7 anos de casado e não têm filhos. Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Prazer imenso estar aqui de volta para a gente partilhar da nossa vida, de tudo que aconteceu e possa te ajudar. Muito feliz de estar aqui. Muito bom, obrigado. Gabriela? Muito obrigada, é mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, a gente que agradece de você estar aqui se dispondo a contar um pouco da vida de vocês, ok? Muito bem, no programa passado, eles comentaram um pouco do histórico familiar dos dois e também do início do casamento deles. Um casamento que, na teoria, deveria ser excelente, mas que na prática não foi muito bem assim, né? E eles tiveram um curto período de tempo casados e logo depois de 1 ano e meio aproximadamente, eles se separaram, né? E o que aconteceu, Diego, que culminou nessa separação? Como eu disse no outro programa, nós estávamos muito distantes, tanto em tempo, não tinha mais um relacionamento próximo, então geograficamente e também o coração. A gente ficou muito distante, tanto em nossas ideias, nossos sonhos, estava tudo começou a ficar muito distante. E você falou também que você trabalhava à noite e aí vocês quase não se encontravam, né? Por causa disso, né? Eu trabalhava no período da noite e ela trabalhava durante o dia, à noite fazia faculdade. Então ficou muito difícil a gente ter um tempo juntos, né? Um tempo que a gente pudesse partilhar, que a gente pudesse se acertar até. Às vezes não dava tempo nem de brigar, mas a distância é a pior coisa, o silêncio é a pior coisa, né? E, enfim... E com isso, no meu trabalho, aconteceu que o óbvio, né, o que há gerações já vinha acontecendo na minha família. E era o que eu mais odiava, o que eu mais não queria, vamos dizer assim, o que eu buscava não ser. Aconteceu, eu me envolvi com uma pessoa no meu trabalho e não foi só um envolvimento físico, foi um envolvimento psicológico, um envolvimento sentimental, até pela distância da minha esposa. Então isso desvirtuou totalmente todo aquele sonho que eu tinha, que eu projetei, que eu buscava junto com ela. Eu joguei tudo no lixo por causa de um sentimento de momento. Que eu achava de uma paixão. Que era, nossa, vai resolver a minha vida. Era isso, desde o princípio, né? Engano. Não, tanto foi engano que após, né, a nossa separação, eu nunca mais vi a pessoa. Então, foi realmente algo para destruir o nosso casamento, né? Essa é a verdade. Fruto de muita coisa, né? Fruto de muitos erros que nós fomos deixando, brechas no nosso relacionamento, e que culminou nisso, que foi a ponta do iceberg, ali. Onde é que estava Deus, Diego, que vocês falaram no programa passado? Onde é que estava Deus nessa hora? Você se lembrava dele? Na verdade, acho que ele estava encaixotado na minha percepção da vida, entendeu? Algumas coisas ele era chamado. Nessa questão não, porque eu estava convicto. Eu tinha controle da minha vida, eu estava feliz, estava com dinheiro, estava numa boa empresa e fazendo o que eu queria. Então, eu encaixotei Deus no cantinho dele. Falei, você fica aí e eu vou resolver agora, porque é a melhor coisa. Enfim, tomei o domínio da minha vida, né? Na verdade, eu acho que nunca havia dado domínio para ele, né? A gente sempre... Mas nessa hora, principalmente, não me lembrei dos princípios dele, daqueles sonhos que tanta gente gerou de jovem. Sim. E joguei tudo fora e falei, Deus, fica na sua que agora... É o meu momento, vamos dizer assim, né? E aí, como eu disse, foi a ponta do iceberg, um abismo chamou outro abismo. E fui só descendo os degraus aí. Saí da minha casa, eu lembro que eu trabalhava um período da noite e eu chegava por volta de umas 10 horas no sábado.
A gente ficava até as 10 na empresa. E na sexta-feira eu já havia dito para ela, amanhã eu vou embora. E isso a gente já tinha brigado muito, a distância já era muito grande, né? E eu deixei minha esposa a noite inteira, fui trabalhar, deixei minha esposa e no sábado pela manhã eu cheguei, peguei algumas coisas, coloquei a mochila e abri minha porta e fui rumo à minha liberdade, que era o que eu queria. Era o que eu achava no momento, minha liberdade. Eu vou buscar minha felicidade agora. Não estou feliz, não te amo, falei na cara dela, falei várias vezes que não havia sentimento nenhum, né? Até quando nós falamos sobre isso, algumas pessoas se escandalizam, né? Acham, nossa, como é que ela se sente ouvindo isso, né? Mas Deus tratou tudo isso. Mas no dia foi muito duro, né? Eu saí de casa muito certo do que eu estava fazendo e coloquei minha mochila nas costas e saí meio que sem rumo, mas feliz, né? E essa porta que eu abri para sair da minha casa foi a mesma porta que eu abri para muita destruição na minha vida pessoal, fora o casamento ainda. Muito bom. E você, Gabriela? Você, naquele momento, vendo o seu marido ir embora, o que você pensou da sua vida, do seu casamento? Então, Gustavo, esse foi o momento mais difícil da minha vida, porque naquele momento eu vi que o que tinha acontecido com as gerações passadas estava acontecendo comigo. E eu tinha certeza que isso nunca ia acontecer. Então foi um dos momentos mais difíceis e foi naquele momento que eu me lembrei de Deus. Naquele momento eu lembrei que eu podia falar com Deus, que talvez Ele ia me ajudar, porque eu não tinha essa certeza, né? Foi um momento meio desesperador, onde eu não sabia o que fazer. E eu me lembro que eu não falei com ninguém, não falei com nenhum dos meus familiares. Era um feriado, depois disso já vinha um feriado. Eu fiquei em casa sem falar com ninguém, não contei para as pessoas o que tinha acontecido. E comecei a falar com Deus. Eu falava com Ele o dia inteiro, sem comer, sabe? Já não sabia mais que horas era, que dia era. Falava com Deus. E meio no desespero, buscando a Deus e buscando uma resposta, porque para mim eu ficava me indagando, será que foi verdadeiro o amor? Será que esse é mesmo o homem da minha vida? Será que o meu casamento foi verdadeiro? Né? Aquilo tudo que eu tinha certeza quando eu casei, no dia que eu casei eu tinha certeza que ele era a pessoa que Deus tinha escolhido para mim, mas a partir daquele momento eu comecei a duvidar, indagar. Às vezes pode ser que eu escolhi errado, pode ser que não seja esse o homem. Então foi uma luta, sabe? Uma luta com Deus. Mas e aí, Deus? Se era ele, então por que ele foi embora? E foi um momento bem desesperador da minha vida. Nesse momento você percebeu como estava a sua relação com Deus? Ou seja, ela estava bem consolidada ou foi a partir daí que você começou a perceber que Deus podia fazer algo por você? Nesse momento eu percebi o quanto eu estava distante de Deus. E como eu não tinha mais nada ali, eu não tinha como pedir ajuda para ninguém, eu só tinha Deus. Sim. Então naquele momento eu acho que eu dei abertura para que Deus se aproximasse de mim. Entendo. Foi naquele momento que eu permiti que ele fizesse alguma coisa no meu casamento, que ele entrasse na minha casa. Que até então a gente colocava a Deus quando a gente queria. Olha, hoje a gente vai colocar Deus aqui, amanhã a gente vai colocar, né? Mas não permitia que ele fizesse alguma coisa na nossa vida. Então, naquele momento, acho que quando eu estava totalmente desarmada, né, e sem entender muitas coisas, foi quando eu dei permissão para que Deus entrasse e começasse a falar comigo. E eu me lembro que eu dormi, não sei nem que dia foi isso, e eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho de que eu encontrava o Diego, né? Eu procurava ele e eu encontrava. E quando eu o encontrava, ele estava muito machucado. Muito machucado. E quando eu acordei, eu percebi que aquilo tinha sido uma resposta de Deus, uma forma dele falar comigo, talvez, né? E porque eu fazia muitas perguntas para Deus, né? E principalmente essa, se algum dia ele ia voltar, se eu ia conseguir trazer ele de volta. Isso já depois de algum tempo,
ele longe ou não? Não, isso foi nesses dias. Nos dias que ele saiu. Né? Foi meio que imediato isso. Sei. E aí depois o tempo foi passando e eu fui buscando a Deus, porque eu percebi o quanto eu estava distante dele. E eu fui buscando a Deus, comecei a buscar a Deus, e aquele sonho, ele me trouxe um desejo de lutar pelo meu casamento. Né? E porque eu tinha uma certeza de que ele ia voltar. De que Deus tinha falado comigo naquele momento, naquele desespero, Deus falou comigo, então aquilo gerou uma esperança no meu coração de que ele ia voltar, mesmo machucado. Então eu comecei a buscar a Deus e acreditar, mesmo quando as pessoas não acreditavam mais, o tempo foi passando, as pessoas me falavam para tirar aliança, para viver a minha vida, né, para continuar. Mas eu lembrava do sonho, né? E lembrava de Deus, que Deus podia fazer alguma coisa. E você tinha contato com o Diego, não? Você sabia onde ele estava, ele mandava notícias, você procurava saber onde ele estava, ou você meio que focou em Deus e esqueceu o Diego? Então, eu precisei desfocar completamente da vida dele, porque era uma vida, ele viveu coisas muito, né, difíceis, muito terríveis, e eu não tinha condições de saber o que ele estava acontecendo. Então, no começo, os mesmos amigos, né, o mesmo bairro praticamente, os mesmos lugares, e eu comecei a me afastar, né, e é claro que os lugares que ele frequentava eu não frequentava, porque ele começou a frequentar lugares que a gente nunca tinha frequentado antes. Então, eu me afastei completamente, né, telefone, todas as formas que eu podia saber sobre ele, eu desliguei completamente e foquei em Deus. Para que aquilo não me machucasse, para que aquilo não me tirasse a fé, porque cada vez que alguém vinha falar dele, do que ele estava fazendo, da vida que ele estava levando, né, das coisas que ele estava fazendo, do quão distante ele estava de Deus e de mim, porque chegava em mim o quanto as coisas que ele fazia que me magoavam muito, que distanciava cada vez mais a vida dele de mim, outras namoradas, né? Então aquilo, eu decidi ficar longe disso e buscar Deus. E eu sabia que, assim, eu tinha uma esperança de que ele voltasse. O tempo vai passando, a gente vai ficando meio sem fé. Mas uma coisa eu sabia, que Deus, ele estava curando meu coração. E que de qualquer forma o meu relacionamento com ele ia sendo restabelecido, sabe? Na verdade, eu ia conhecendo um Deus que eu não conhecia antes. Eu fui buscando esse Deus e ele foi curando minhas feridas e cuidando de mim. Então, de qualquer forma, Deus estava cuidando de mim, mesmo com tudo que estava acontecendo. E você focou exclusivamente em Deus, ou seja, o que o Diego estava fazendo, aonde ele estava, isso para você não importava porque a sua meta era realmente sedimentar sua fé em Deus. Exatamente, eu foquei nele, principalmente quando eu saí, eu tive que sair da casa que nós morávamos, e aí eu aluguei outra casa. Vocês perderam a casa? Essa casa era da minha sogra, então ela me pediu para que eu saísse, Entendi. né, porque ela foi morar lá, então eu saí da casa, e aí foquei completamente, né, comecei uma vida nova, aluguei uma casa para mim, e ali eu vi que quanto mais eu buscava a Deus, mais ele me fortalecia. E mesmo quando as pessoas falavam alguma coisa, eu não deixava que aquilo me abalasse e continuava buscando a Deus. Muito bom. Veja, queridos, o exemplo da Gabriela é um exemplo claro e recorrente aqui no nosso programa. Se você tem assistido os nossos episódios, veja que quando alguém quer lutar pelo seu casamento, ele deve tirar o foco da pessoa, ou do cônjuge. Ele não precisa e não deve ficar preocupado o que o cônjuge está fazendo, ou qual lugar ele está, enfim, com quem ele está, porque isso vai acabar minando a sua esperança de uma reconciliação. O certo é fazer como a Gabriela fez. Foque a sua vida em Deus. Centralize as suas forças em conhecer a Deus, e Ele vai sustentar a sua vida. Vai sustentar a sua esperança, a sua fé, e vai sustentar o seu coração numa renovação do seu cônjuge. Então é um exemplo claro, Gabriela, que você deu, que realmente é um exemplo que todos aqueles que estão passando por situação semelhante e querem acreditar no seu casamento, e em Deus você pode acreditar que isso é possível, foque
o seu pensamento, as suas forças em Deus. Esqueça o que o seu cônjuge está fazendo. Não importa para você, não queira saber o que ele está fazendo, porque isso vai acabar minando a sua esperança, né? E no tempo certo de Deus, depois, como a Gabriela falou, de curar as suas feridas, porque isso, queridos, é um tratar seu com Deus. O cônjuge não tem nada a ver com esse assunto por enquanto. É um trabalhar de Deus na sua vida, e a partir daí, Deus vai mover o sobrenatural, e no momento certo de Deus, o seu cônjuge volta. Creia nessa palavra. É uma palavra que tem poder. Se você acreditar, você vai ver o milagre na sua vida também, assim como a Gabriela viu, e hoje o Diego está aqui. Nós não chegamos no final da história, mas lógico, eles estão aqui porque o final foi feliz, né, Diego e Gabriela? Mas de qualquer forma, esta é a estratégia, ok? Não lute com armas naturais, lute com armas espirituais. Aprenda em Deus a lutar com armas corretas. Faremos agora um breve intervalo e logo mais voltaremos com o casal Diego e Gabriela aqui para você no nosso programa Vida 3. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina. Lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones: 9761-4106 e 9729-7273. E-mail: afnovidade@gmail.com. Estamos de volta com o programa Vida 3, com o casal Gabriela e Diego aqui, contando a história deles para você, caro telespectador. Gabriela, no bloco anterior, então, eu perguntei para você quanto tempo você ficou nessa sua fé que realmente o seu marido voltaria diferente? Isso foi mais ou menos uns 10, 11 meses que eu continuei acreditando que ele ia voltar e que Deus ia restaurar o nosso casamento, sem fazer contato nenhum com ele. E foi quando um dia ele me ligou e eu nem acreditei que ele estava me ligando para falar sobre um assunto que foi um pretexto sobre a faculdade que eu estava fazendo, porque estava no nome dele, tinha que fazer algumas mudanças. E quando ele me ligou, eu vi que aquela era a oportunidade de Deus, sabe? Para que a gente se visse depois de tanto tempo, se falasse depois de tanto tempo. E eu senti que ali já tinha alguma coisa diferente, o mover de Deus. E aí, a partir desse ponto, você percebeu que o Diego estava abrindo as portas para ele voltar para sua casa. Isso. Nesse momento, aí eu falei com ele, nós nos encontramos, fomos para a faculdade, resolvemos... Ah, vocês se encontraram depois disso? Ele, na verdade, ele desistiu depois de um tempo. Não posso mais ir. Eu falei, não, mas eu preciso ir hoje, a gente tem que resolver isso agora. E a gente foi lá resolver o que tinha que resolver. E depois disso, a gente começou a se falar. Ele me procurava. Ele me mandava algum e-mail falando alguma coisa, eu respondia, sempre assuntos que não tinham muito, né? Mas eu via que ele estava procurando
falar comigo, coisa que ele não queria saber da minha vida, ele não queria falar comigo, sempre muito agressivo nas últimas vezes que nós tínhamos nos falado, né, porque nós nos encontramos, não ficamos 10 meses sem nos ver. Nós nos encontramos para falar sobre os móveis, para eu sair da casa, né? Toda essa situação complicada e chata. E ele tinha sido muito agressivo nas últimas vezes que a gente tinha se visto. Então ficamos aí algum tempo, talvez uns 6 meses, sem se falar mesmo. E aí foi quando ele começou a se aproximar e me dar abertura para falar com ele, né? E para tentar alguma coisa, né? Para começar a conversar sobre algum assunto. E ele ainda dizia que não, apesar de mostrar, né, era sempre ele que me ligava ou mandava um e-mail, mas se eu falasse alguma coisa sobre, ele dizia que não, que ele estava bem, que ele estava feliz, né, mas mostrava que queria. Muito bom. E Diego, o que te levou a procurar sua mulher novamente? Cansou daquela vida? Na verdade, eu acredito que foi Deus mesmo, porque lembrando, nessa época, eu já tinha metido os pés pelas mãos, já tinha perdido trabalho, já tinha me envolvido muito com alcoolismo, com prostituição, então coisas que nunca fizeram nem perto da minha história, né, em toda a minha vida. E eu já tinha me afundado muito, como eu disse no início, né, foi a ponta do iceberg, eu saí de lá. E nessa fase que eu comecei a buscar ela, na verdade, assim, não me surgiu nada, quero voltar, ou nada disso, mas simplesmente surgia necessidade dentro de mim, porque não era tão necessário assim eu ligar para ela, mas começou a surgir uma saudade, uma vontade, mas ao mesmo tempo eu não queria dar o braço a torcer, ou voltar ao casamento, coisa assim, né? Mas com a vida que eu estava levando, eu estava muito preso a aquele estilo de vida que foi destrutivo, totalmente destrutivo. Destruiu a minha capacidade de afeição, enfim. Tanto que foi uma das grandes lutas nossas quando nós voltamos já, né? Porque destruiu completamente a minha capacidade de cuidar, de ser um esposo carinhoso, enfim. Porque foi totalmente destrutivo, né? Mas daí quando eu comecei a entrar em contato com ela, foi engraçado que foram motivos triviais. E por isso que eu vejo que é mão de Deus, que é por causa... Eu costumo dizer que essa mulher salvou a minha vida. Porque eu não sei como que eu estaria hoje. Quantos churrascos eu fui e voltei bêbado dirigindo pelas estradas aí, né? Então, Deus cuidou muito. E eu tenho certeza que enquanto ela estava lá, crendo, confiando, buscando em Deus, como você disse, tirando o foco de mim, que era o problema no momento, Deus estava guardando por causa dela e da fé dela. Afinal de contas, havia uma aliança, né, entre nós. E salvou minha vida. E a partir disso, daí nós começamos a nos encontrar, como ela disse. O motivo ao certo, só digo que é Deus, porque... Seu sentimento começou a voltar por ela? Aí que tá. Isso foi um milagre que eu posso dizer para os homens que estão ouvindo, assistindo, que eu não acreditava mais nisso, de forma alguma, porque realmente eu lembro do sentimento, né, que eu tive de repulsa, essa era a palavra, eu não queria estar com ela ou perto dela, onde fosse. E Deus começou a trazer esse sentimento de volta, uma saudade, eu começava a ver fotos em alguns lugares, né, de amigos ou até fotos nossas que acabaram ficando. E me batia uma saudade, um desespero de pensar, será que eu joguei tudo isso fora mesmo? Será que valeu a pena? Não valeu, já perdi tudo. Então o sentimento voltou. Por incrível que pareça, o homem pode não acreditar, mas o sentimento voltou. E voltou com força. Do nada ele voltou? O que já não existia mais. Já não existia. Deus trouxe à existência aquilo que já não existia mesmo. Não existia mesmo. Então, e hoje você entende que foi por causa das orações dela e da fé que ela tinha que você fez. Preço pago por ela, por estar em Deus e buscar a Deus. Mesmo que as apalpadelas, né? Mesmo que, não, eu quero acertar, eu não vou desistir.
E Deus ouviu, Deus ouviu. No momento que ela caía de joelho por mim, Deus se levantava e falava, então... Eu vou mudar o coração Vou mudar dele. essa situação. E mudou. E quebrou o coração. Hoje nós temos um relacionamento restaurado. Muito mesmo, bom. né? Muito bom. Veja, caro telespectador, infelizmente nosso tempo acabou, mas essa história não acaba aqui. Eles vão voltar ainda na semana que vem para fechar essa história que você viu que teve um final feliz. A fé da Gabriela, a confiança dela em Deus e não no Diego, fez com que Deus trabalhasse no sobrenatural na vida do Diego, aonde quer que ele estivesse, e começou a mudar o sentimento desse homem por ela, ok? Então creia que se foi possível para ela e para o Diego, é possível para você também, ok? Que você tenha uma semana abençoada. Semana que vem nós estaremos aqui novamente. Assista às nossas reprises que passam durante toda a semana nesse mesmo canal. Peça o seu livro Princípios para uma Vida Feliz, que nós enviaremos para você gratuitamente. E nos acompanhe nas redes sociais ou no próprio YouTube. E com certeza você vai aprender muito mais sobre essa história de hoje aqui. Nós gostaríamos de agradecer a vocês novamente, mas na semana que vem eles estarão de volta aqui com vocês no programa Vida 3. Até lá, fica com Deus e até a semana que vem, se Deus assim permitir.